Olá, muito bom dia a todos que já nos acompanham. Essa é a live das 10h30 da SIC. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020 e o tema da nossa live de hoje é como fazer da alimentação uma aliada contra o coronavírus. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial, e quem estará com a gente aqui é a Maria Betty Fabri Berbel, é nutricionista com especialização em clínica e coach alimentar. Ela participa do Núcleo de Nutrição da Associação Comercial e Industrial de Cascavel e gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui. Muito bom dia, Betty. Pode dar seu recado inicial, por favor? Bom dia, Jean. Obrigada por ter lembrado de mim, de ter me convidado para esclarecer alguma coisa em relação à alimentação e como ela pode influenciar, então, na nossa resposta a essa pandemia. Muito bem. Só lembrando a todos que nos acompanham, a quem eu agradeço novamente, que podem enviar aqui as suas perguntas e a Betty está à disposição para respondê-las. Então, Betty, a primeira questão é a seguinte: de que forma é possível empregar a alimentação como uma aliada nessa guerra que todos estamos travando contra o inimigo comum, que é o coronavírus? Jean, o alimento é o meio que a gente tem de entregar para a nossa célula o material, o substrato que ela precisa para fazer as suas funções, inclusive as células de defesa do sistema imunológico, que é um sistema bem complexo, envolvendo células, tecidos e órgãos que fazem uma barreira de proteção para o nosso corpo, e essa barreira vai nos defender do xenobiótico, que é qualquer substância estranha para o nosso organismo. Isso vai fazer com que a gente fique mais saudável, reduza a chance de doença, inclusive da infecção por vírus. Então, o alimento ele vai fazer esse trabalho juntamente com a célula imunitária, né? Com a célula da defesa da nossa imunológica. Então, assim, se eu como correto, eu entrego esse material. Se eu como errado, eu posso não entregar esse material para a célula ou entregar menos do que ela precisa. Então, eu posso afirmar para você que a comida ela pode modular a sua resposta imunológica. Ela pode potencializar, ela pode otimizar esse trabalho ou ela pode minimizar. Ela pode interferir dificultando essa resposta e daí a resposta vai ficar mais lenta, eu vou ficar mais suscetível a doenças e eu posso não ter uma resposta imunológica adequada em função da comida que eu escolhi para comer. Agora, se eu comer 100% certo, isso me garante 100% de defesa? Não, claro que não. Eu tenho outros fatores, muitos fatores que interferem na imunidade. Posso até citar atividade física, posso citar o sono, até os nossos pensamentos tóxicos estão comprovadamente descrito já na literatura científica como interferência na imunidade. Só que a comida é uma grande aliada sim. Então, se você prestar atenção naquilo que você coloca dentro do seu corpo, você vai estar modulando essa resposta para o seu próprio bem. Bom, quem está com a gente aqui hoje é a Maria Betty Fabri Berbel, que é nutricionista e fala para a gente como fazer da alimentação uma aliada contra coronavírus. Betty, manga, limão, laranja, abacaxi, esses são alguns alimentos que melhoram a defesa do organismo contra o vírus. É possível citar outros? E como esses alimentos agem para nos proteger? Jean, antes de falar de um tipo específico de alimento, eu gostaria de citar a comida de verdade, porque a nossa dieta ocidental, ela fugiu um pouco da comida que a gente acha na natureza, né? Da carne, da raiz, da fruta, das hortaliças, enfim. Ela é mais composta com produtos industrializados e muito processados. E o que tem isso a ver com a imunidade, né? A comida de verdade, ela vai promover um equilíbrio na nossa microbiota intestinal. E aí você pode perguntar para mim, tá, mas e o que a microbiota tem a ver com a imunidade? Na verdade, a microbiota é
o que é os micro-organismos que colonizam o nosso trato gastrointestinal. Então eu tenho lá fungo, protozoários, mas principalmente eu estou falando das bactérias. Essas bactérias, elas dão mensagens para o sistema imunológico, que aliás, as células dos linfócitos, né, as células que nos defendem, estão sendo sintetizadas mais do que 70% no intestino. Então eu tenho que ter uma comida que promova uma microbiota equilibrada para essa microbiota mandar uma mensagem para o sistema imunológico para ela responder de uma forma que me proteja. Então, como que eu faço para essa microbiota estar em equilíbrio? Eu tenho que ter um número de bactérias gram-positivas em maior número do que as negativas. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu escolho para que isso fique no equilíbrio. Explicando mais um pouquinho sobre a microbiota, o que ela faz ali no intestino também, além de nos defender, né, de mandar essa mensagem para a célula imunitária. Ela vai dar força para a parede do intestino. Muitas pessoas não sabem que se a gente esticar o intestino e esticar as microvilosidades do intestino, a gente vai ter uma área muito grande, uma área em torno de 300 metros quadrados. Então, essa área aí é a principal barreira que nós temos do meio externo para o meio interno, para o nosso corpo propriamente dito. Então, eu tenho a primeira barreira da pele, eu tenho as mucosas, mas o que vai realmente triar, o que vai entrar para o nosso organismo ou não, é a parede do intestino. Então, essas bactérias, elas competem entre si, as negativas com as positivas, e por que elas competem? Elas competem pela comida que você comeu. Então, a gente come, a gente promove um aporte de comida, essas bactérias brigam por elas, e os fragmentos dessa competição é que dão a força para a parede do intestino. Então eu quero que você imagine assim, como se fosse uma cerca, porque a parede não é toda grudada, mas ela tem que ficar bem juntinha. E se essa parede for fraca, se ela tiver, que a gente chama de leaky gut, que é a parede do intestino gotejante, ela vai deixar substâncias que não deveriam estar entrando no nosso corpo caírem na circulação. E isso vai nos inflamar. Isso está comprovado também que é o início de muitas doenças crônicas não transmissíveis. Então, se eu tenho uma alimentação ruim, uma microbiota ruim, além de eu enviar mensagem para a minha célula de imunidade errada, eu ainda vou estar me inflamando por causa dessa microbiota alterada e diminuindo a minha imunidade. Então, é muito importante a gente não ficar com regrinhas de o que eu preciso comer, o que eu preciso tomar, mas sim pensar no grande, comprar a comida de verdade, na maioria da quantidade da nossa casa, pensar no modo como a gente vai fazer essa comida e no quanto a gente vai fazer, para depois a gente se preocupar com suplementação, que é importante, claro que é, mas para quem precisa, então eu preciso descobrir quem precisa disso. Então, eu acho que ficar uma ideia de comida de verdade, aquela comida que a gente encontra na natureza, é mais importante. Muito bem. Quem está com a gente aqui hoje é a Maria Betty Fábio Berbel, que é nutricionista, tem especialização em clínica e coach alimentar e ela participa aqui na SIC do nosso núcleo de nutrição. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Para quem chegou agora, muito bom dia. Eu quero fazer um convite para a live que nós teremos na manhã desta terça-feira às 10h30, que vai tratar de um assunto polêmico, mas que é extremamente importante ser debatido. Alguns assuntos difíceis, né? Eles têm que ser encarados, e esse de amanhã é um assunto que chama atenção no mundo inteiro. E o nosso convidado é o jornalista Sérgio Brum, que é uma autoridade no assunto. E a gente vai falar sobre a era das fake news e os riscos que elas representam. Então, desde já, eu convido a todos para que participem. E mais uma vez, lembrando o tema da nossa live de hoje, que é como fazer da alimentação uma aliada contra o coronavírus. E a Betty, que é uma especialista nesses assuntos todos relacionados à nutrição, está aqui e está à disposição também de vocês para qualquer questionamento. Betty, o problema costuma ser um fator
que desencadeia a ansiedade. E muitas vezes a ansiedade leva à alimentação excessiva. Que riscos o alimentar em demasia traz à pessoa? Jean, eu vou puxar ainda um pouco mais para a microbiota. Então, esse comer compulsivo em função da ansiedade pode inclusive estar relacionado com a microbiota. Por quê? Quando eu tenho uma microbiota equilibrada, em simbiose, como eu disse, eu tenho uma parede íntegra do intestino. E essa parede sintetiza mais de 90% da nossa serotonina do nosso corpo. E essa serotonina tem uma relação direta com a ansiedade, com o bom humor, mas também com o consumo de carboidrato. Então, se eu tenho uma comida errada que me promove uma microbiota errada em disbiose intestinal, eu não vou ter uma parede que produza, que sintetize essa serotonina. E isso vai me levar a ficar mais ansiosa e procurar mais carboidrato. E, obviamente, isso vai me engordar. Agora, vamos juntar isso a uma situação de estresse que a gente está vivendo hoje, porque nós estamos numa situação que ninguém sabia que ia acontecer dessa forma. É inédito na nossa vida, é uma pandemia desse tamanho, um problema que nós estamos vivendo. Então, as pessoas, além de estarem mais ansiosas, elas estão mais nervosas, mais irritadas e preocupadas. Então, vamos dizer que ela esteja estressada. Agora, a gente não tem como controlar o que está além da nossa mão. Então, a gente não controla fatores externos. A gente tem que controlar aquilo que está dentro do nosso poder. Agora, como que eu vou responder a esse estresse? Por quê? A gente tem um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio do alerta, hormônio que faz a gente responder rápido numa emergência. Só que esse hormônio, ele está liberado mais nessa hora e em seguida ele volta para os níveis basais dele. Quando eu estou preocupada, quando eu fico nervosa, quando eu fico estressada sem controle, esse cortisol fica cronicamente elevado e ele é um imunossupressor. Então, você ficar ansioso e comer mais, além disso, estar preocupado e não reagir de uma forma controlada a esse estresse, resolver os seus problemas de acordo com aquilo que você consegue, vai elevar esse cortisol que vai levar à imunossupressão. Então, a sua imunidade vai cair também. Agora, o que está acontecendo com as pessoas? Na maioria das pessoas, elas estão alterando completamente a rotina delas. Então, essa rotina alterada mudou a comida, mudou a forma de trabalho, alguns não estão nem trabalhando, outros estão trabalhando online, então mudou tudo. E mudou muito já o sono. E acontece o seguinte, que a gente tem um ciclo circadiano. O que é isso? É um processo biológico dos seres vivos que ele se repete a cada 24 horas e ele rege outros reloginhos do nosso corpo. Então, ele rege a temperatura, o gasto energético, a ansiedade, enfim, rege muitas coisas. Inclusive, olha que interessante, você dormir mal, não dormir à noite, fala assim, mas eu compenso de dia, isso não funciona, porque a gente é regido principalmente pela claridade. Então, esse reloginho, ele vai, quando desregulado, ele vai alterar o paladar, ele vai alterar o receptor de sabor. E o que ele faz? Ele aumenta a vontade da pessoa de comer açúcar e gordura. Então, veja só, sorvete, açúcar e gordura, fritura, um carboidrato frito, açúcar e gordura, bolos recheados, açúcar e gordura. Então, você aumenta o consumo dessas substâncias e essas substâncias são inflamatórias, elas alteram a microbiota do intestino e a gente volta a tudo aquilo que eu já citei anteriormente. E pior, é um ciclo que vicia. Você comer gordura e fritura, gordura doce, isso vai viciando porque o seu paladar vai sendo ajustado para isso. E aí fica uma bola de neve que você tem dificuldade para sair. Realmente as pessoas estão falando, eu estou confinada, eu estou comendo mais. E de preferência as pessoas estão tendo a preferência por esses alimentos. Então isso leva ao ganho de peso. Então, o que acontece com a ansiedade e compulsão? Aumenta o peso.
E agora a gente acabou de ler uma publicação de uns pesquisadores da Irlanda. Eles levantaram a hipótese, Jean, que o tecido gorduroso ele é um reservatório de vírus. Veja só, o tecido gorduroso ele já é um tecido inflamado. Isso já é muito ruim. Se ele é um reservatório de vírus e ele vai liberando esses vírus na circulação aos poucos, ele me mantém inflamada cronicamente. Então isso vai minar ainda mais a minha resposta imunológica por causa da inflamação e obviamente por causa do vírus, que requer uma maior resposta do meu sistema imunológico, e isso vai me deixar mais doente. Então, olha, vamos juntar aqui. Eu estou dormindo mal, estou fazendo menos exercício, já como errado, aumento o peso, aumento o reservatório de vírus, aumento a minha inflamação. Então, eu diria que uma maneira, uma estratégia inteligente seria você não engordar nesse período e, se possível, emagrecer, porque aí você vai estar se protegendo e vai estar aumentando a sua imunidade ao invés de acontecer o contrário. Betty, você falou de uma questão aqui muito interessante, que é da falta de sono, de não dormir muito bem, e que tudo tem que estar em certo equilíbrio para que a gente tenha o nosso organismo fortalecido, né? Tem algum alimento específico ou algum hábito alimentar à noite que deve ser evitado para que a gente possa ter uma predisposição para uma boa noite de sono? Isso é muito particular. O que eu diria é o seguinte, que a gente tem que fazer a higiene do sono. A higiene do sono é o seguinte, você se acalmar a partir das 6 horas da tarde, quando for mais ou menos umas 8 horas, parar de assistir notícia ruim, filme de ação, ler jornal, brigar com alguém. Você tem que se acalmar, porque em torno das 10 horas é que começa a formação da melatonina, que vai regenerar o teu sono, que vai ter uma ligação direta também com o ciclo circadiano. Agora, tem pessoas que não conseguem ter um bom sono sem se alimentar com carboidrato à noite. Então, você precisa fazer uma anamnese, uma pesquisa em relação à vida dessa pessoa, aos sinais que elas demonstram para a gente determinar o que ela come ou não. O que eu diria é assim, se você vê que você fica com insônia por não ter comido carboidrato no seu jantar, regule a sua dieta durante o dia e coloque o carboidrato no jantar. Agora, uma coisa que a gente não deve colocar é muita gordura. Então, alimentos muito gordurosos não devem ser incluídos antes do jantar. Porque a gente fala de comida pesada, né? A sabedoria popular já fala isso, né? Eu não posso jantar pesado, eu não posso comer demais no jantar porque eu vou dormir mal. Isso é fato, porque isso interfere no nosso sono. Agora, para a gente ter uma refeição legal, Jean, se você falar assim, o que eu devo comer? Se você falar isso para mim, eu vou falar assim, se eu falar uma palavra, eu vou falar comida de verdade, que são duas, na verdade, né? Se eu falar mais um pouquinho, eu vou falar assim, coma comida de verdade variada, porque assim você não erra. Se você variar bastante, você tem bastante composto ali para te proteger e ao mesmo tempo você diminui o risco de colocar só uma coisa errada que esteja te fazendo mal. Então isso é uma coisa interessante da gente pensar. E eu diria também assim, durma bem, tome bastante água e tome sol. Aí se você me deixar falar mais um pouquinho, eu vou falar mais especificamente. Vamos ver umas 5, 6 dicas aqui, do que comer para nos proteger. Betty, deixa eu tentar encaixar então a pergunta da Marinês, Sim. Que ela participou faz um tempinho já aqui com a gente, e daí você pode pegar exatamente esse gancho. O que ela pede é o seguinte, que ela entrou um pouquinho depois na live, quais são os melhores alimentos para serem consumidos nesse momento? Você se referiu aos alimentos da natureza, então acho que entra exatamente nesse gancho, né? Eu diria assim, que todos os alimentos têm sua função. Então, a gente não pode pegar e falar, vamos comer só disso aqui agora por causa do vírus. Não.
As funções do nosso corpo precisam ser mantidas como um todo. Então, o que eu estava dizendo, comida de verdade, comida da natureza, comida minimamente processada. Então, vamos pegar o exemplo do arroz. O arroz é beneficiado, ele é processado, mas é arroz, não aconteceu nada com ele. Agora, se eu compro uma bolacha de arroz, aí eu já super alterei esse alimento que é o arroz. Então, eu vou escolher alimentos mais naturais, bem variados, como eu estava dizendo. Quanto maior a variedade, mais eu contemplo a necessidade do meu corpo. E erro menos, né? Porque eu estimulo menos o consumo de alimentos errados se eu estiver colocando coisa boa no meu corpo. Mas, especificamente respondendo para a Marinês, eu diria o seguinte, ó. Nesse ponto, para aumentar a imunidade, eu preciso de zinco. Onde eu acho o zinco? Na semente de abóbora, tão fácil, né? Na semente de girassol. E se a gente vai comprar, vamos comprar sem sal. Que essas sementes também elas têm uma quantidade grande de magnésio, que é excelente também para a imunidade. Eu diria para as pessoas escolherem cereais integrais, incluírem castanhas, amendoim, nozes, porque são alimentos que são fonte de cisteína. E a cisteína, ela é uma precursora da N-acetilcisteína, que é um baita de um ajudador do nosso fígado. Ele vai aumentar a detoxificação, vai melhorar a limpeza do nosso organismo, vai nos proteger, vai diminuir muco do sistema respiratório. Então, muito legal a gente colocar a cisteína na nossa alimentação. Castanha do Pará, porque é uma fonte de celeiro importante para as células da imunidade. Tomar muita água. Então, como eu sei que eu estou tomando de água, se você fizer uma conta, 35 ml por quilo de peso. Então, você faz essa conta e descobre se você está tomando a quantidade de água legal. Dormir bem, como eu já falei, né? Não é um alimento, mas é muito importante. Tomar bastante água. Incluir em torno de 500 gramas de vegetais entre frutas e saladas, cruas ou cozidas. Aí você vai falar 500 gramas? Eu vou falar assim, 500 gramas. Ó, se você comer 3 frutas por dia, uma fruta média que a gente tem em casa vai pesar um pouco mais que 100 gramas. Então, só daí você já tem quase 400. Se você comer um pouquinho de salada no almoço, um pouquinho de jantar, você já chega nos 500. Então, não é tão difícil você colocar 500 gramas de vegetais na sua alimentação. E escolher dentro desses vegetais fontes de vitamina C, que é muito importante para a imunidade. Então, principalmente goiaba, acerola, kiwi, laranja, limão, que são fontes de vitamina C. E, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Acho que é isso. Acho que se a pessoa consumir isso e diminuir processado, ela vai estar dando para o corpo dela o que ele precisa. Então, só lembrando para quem nos acompanha, que o tema da nossa live de hoje é como fazer da alimentação uma aliada contra o coronavírus. E a convidada é a Maria Betty Fabi Berbel, que é nutricionista com especialização em clínica e coach alimentar. Você disse, Betty, que se hereditário durante o dia, quais os alimentos ruins que a gente tem que tirar da nossa dieta? Os alimentos de mentira. Os produtos alimentícios. Então, assim, se você ler o rótulo de um alimento e não entender o que está escrito lá, ele não é de verdade. Porque quando você pega um pacote de feijão, está escrito feijão. Quando você pega uma fruta, você não precisa nem de rótulo, você não precisa ler nada, aliás, né? Então, o produto de mentira é o que vai atrapalhar essa entrega das substâncias, né, do material que a nossa célula de imunidade precisa para desempenhar a função dela. Então, se eu tiver que tirar alguma coisa, eu vou tirar muita, viu, Jean? Porque é muita coisa de mentira que a gente tem atualmente na mesa do mundo inteiro, né? Mas a nossa deveria ser uma escolha mais natural. Isso impede que eu coma alguma coisa processada ou diferente? Não. Mas veja só, quando você tem uma alimentação, na grande maioria das suas escolhas, saudável, não tem por que você ficar com medo de uma vez ou outra comer um doce ou comer alguma coisa que seja processada. Falando em doce, eu quero reforçar os alimentos que eu citei anteriormente aí para Marinês. Eu queria colocar
que os compostos bioativos que a gente tem nos vegetais são imprescindíveis para a nossa imunidade. Então você pode aumentar o consumo de maçã, de uva, principalmente de cebola, porque elas são fonte de quercetina, que é um composto bioativo importantíssimo para a gente aumentar a imunidade. Eu lembrei disso porque eu estava falando do doce, para incluir o chocolate, porque o cacau é um alimento muito bom para a nossa saúde e para a imunidade. Então você também pode colocar, desde que seu chocolate seja de boa qualidade, não tenha açúcar ou pouco açúcar, que tenha uma quantidade de cacau elevada, né? Também outra coisa que seria interessante a pessoa colocar seriam os chás, né? Pode ser chá gelado ou chá quente, mas gengibre, o chá verde, o chá branco, que tem polifenóis que nos ajudam a nos defender do vírus. Beti, o pessoal da Glavitur, a quem eu já agradeço pela audiência, está pedindo o seguinte: se é recomendável tomar um copo de limão pela manhã? Bom, o limão, se você tomar o limão na temperatura ambiente, não aquecer esse limão, ele vai ser uma fonte bem grande de vitamina C. Então, legal para a imunidade. Agora, você pensar que, não sei que linha de raciocínio que ele está perguntando, mas assim, é que está muito na moda as pessoas tomarem água com limão, pensando que elas vão melhorar o pH do sangue. Isso é um erro, Jean, porque o alimento ácido, não necessariamente ele vai interferir no pH do sangue, pelo contrário, não tem essa interferência, isso é um mito. O que acontece é o resíduo que esse alimento vai proporcionar para o nosso corpo. Aí ele tem interferência no pH. Então, vamos pegar o limão como exemplo, ele tem um pH superácido, só que ele promove resíduo alcalino no nosso corpo, que é muito bom. Porque geralmente os alimentos processados, o excesso de carne, o álcool, ele aumenta a acidez do nosso corpo, do sangue principalmente, e o sangue tem que ficar ali fazendo um tamponamento, um equilíbrio disso a todo momento, e ele faz. Não é o alimento que faz isso, é o próprio controle do corpo. Agora, tomar limão pensando na vitamina C, pensando nos compostos bioativos que ele tem, excelente, porque inclusive esses compostos bioativos, eles têm uma vida curta, uma vida útil curta no nosso corpo. A ação deles dura em média, né? Não é para todos eles, mas em média de 3 a 4 horas. Então você fica tomando água saborizada com hibisco, com gengibre, com raspa de limão, raspa de laranja, folhas de algumas ervas, excelente, porque você vai estar mantendo esses compostos bioativos no seu corpo durante o dia. Você tomar o limão de manhã ou à noite, ou antes da alimentação, ótimo, tá tudo certo, porque você vai estar contribuindo com o total dos alimentos, né, dos nutrientes e das substâncias que a gente realmente precisa. Então, eu diria que sim, pode tomar o seu limão aí. E outra coisa, os idosos estão no grupo de risco, assim como as gestantes e também os portadores de doenças crônicas. Qual é a melhor dica de alimentação que eles devem seguir para reforçar a sua imunidade nesse período de coronavírus? Jean, não tem assim, falar para a grávida aumentar a imunidade, ou para o idoso, ou para a criança. Eu diria que esses alimentos que eu me referi, esses compostos bioativos, sirvam para todo mundo. O que eu acho que é legal a gente falar aqui, que eu ainda não falei, especificamente falando para idoso ou para adulto, no caso, né? Não para grávida nem para criança, mas assim, sobre a bebida alcoólica. Porque o que está acontecendo? Eu não tenho horário, eu estou nervoso, eu não vou sair mesmo, eu não vou dirigir, então eu vou tomar uma tacinha de vinho, ou eu vou tomar minha cervejinha, eu vou consumir mais álcool. Que a gente está vendo que as pessoas estão consumindo mais álcool no período de confinamento. Então temos 2 problemas aí. O álcool,
ele vai alterar minha microbiota, e a gente já falou bastante da microbiota aqui. Então, se eu tiver uma alteração da microbiota, eu vou estar diminuindo minha imunidade. Vou estar diminuindo bastante minha imunidade. E o álcool, por si só, ele já é um imunossupressor. Então, ele também vai diminuir minha imunidade. Então, eu sugiro, assim, um controle. Eu diria que, além daqueles alimentos, eu diria que o idoso, principalmente, né, porque tem a imunidade mais sensível, que tome muito cuidado com a bebida alcoólica. Muito bem. Mais uma vez agradecendo a todos que nos acompanham. A nossa live das 10h30 desta segunda-feira, 27 de abril, é sobre como fazer da alimentação uma aliada contra o coronavírus. A convidada é a Marie Betty Fabri Berbel, que é nutricionista com especialização em clínica e coach alimentar, e ela também é uma das participantes do núcleo de nutrição aqui da Associação Comercial. Quero reforçar o convite para amanhã, para a nossa live de terça-feira às 10h30, com o tema A Era das Fake News e os riscos que elas representam. Nós vamos receber aqui um jornalista que é extremamente conceituado, tem anos, né, de atividade profissional e de uma pessoa com uma idoneidade a toda prova, que é o Sérgio Brum, que vai tentar explicar e dissecar um pouquinho para a gente esse tema que é extremamente complicado, complexo e que gera uma polêmica não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, continuando aqui, mais uma vez pedindo para que quem tem algum questionamento que possa fazê-lo aqui, que a Betty vai esclarecer para a gente. Então, Betty, aprender novas receitas é uma das dicas de especialistas para tornar o ócio desses dias mais produtivo. O que a senhora pensa a respeito disso? Realmente, nós estamos tendo uma enxurrada de chefes promovendo, né, esse aprendizado para nós. Está sendo muito legal. Mas eu acho assim que tudo na vida é um equilíbrio, já não tem problema nenhum você aprender uma receita diferente que talvez não tenha tanto alimento de verdade. Como eu disse, isso é um equilíbrio. Agora, eu levaria essa ideia e essa sua pergunta para um outro lado. Eu diria que agora, sabe aquela pessoa que fala assim, ó, eu não tenho tempo de cozinhar, eu não tenho tempo de aprender a cozinhar. Agora é uma oportunidade da pessoa ter um contato com a comida de verdade, para ela ir para a cozinha com os familiares e desenvolver receitas que sejam saborosas, porque ninguém gosta de comer comida ruim, mas ao mesmo tempo uma comida saudável. Aquela pessoa que a funcionária não está podendo vir trabalhar, ela está sendo obrigada a fazer a alimentação, a preparar a refeição da família, que ela abra para novos sabores, que ela descubra receitas que sejam interessantes. Porque eu vou te falar uma coisa, Jean, no meu dia a dia, a minha comida é muito magra, mas eu vou te falar, eu não como comida ruim. Então existe sim uma grande união entre o sabor e a nutrição. Nós não podemos falar que só receitas gordas ou receitas ou preparações fritas ou com muita elaboração seja gostosa. Pelo contrário. Então, eu até tenho tido um retorno dos meus pacientes que eu estou atendendo online, que estão dizendo, olha, sabe aquela receita que você me passou? Agora é o tempo para eu aprender, eu vou me esforçar para fazer. Então, eu acho que a gente tem que tirar da situação que nós estamos oportunidades. E as pessoas podem sim ir para a cozinha, chamar as pessoas, desenvolver receitas e aprender, inclusive com chefes, né? Comidas saudáveis e que ajudem até a distração e a comer gostoso nesse período aí. Eu quero agradecer também a participação da Fran Dalla Vecchia, que mandou uma pergunta aqui para você, Betty, e dizer que ainda temos tempo para quem quiser, né, apresentar algum questionamento aqui para que faça, tá bom? A pergunta da Fran é a seguinte: ela quer sugestão de alimentos que acalmam e o que é importante para restabelecer a microbiota. Vamos começar com a microbiota.
O que eu preciso para restabelecer a microbiota é não alimentar demais as minhas bactérias gram-negativas. Então, são basicamente 5 classes de alimentos aí. Excesso de bebida alcoólica, muita carne vermelha, a forma de preparar essa carne também é muito importante. Como eu estava dizendo, tudo que é de mentira, os aditivos, os conservantes, os adoçantes, tudo que é adicionado a uma comida para manter essa comida na prateleira por mais tempo e saborizar esse alimento, enfim, conservar esse alimento também, é considerado, entre aspas, um produto alimentício. Então, isso vai alimentar a bactéria gram-negativa. O que também vai alimentar as bactérias gram-negativas são as micotoxinas, que são encontradas nos alimentos naturalmente, mas não podem estar em excesso. Então eu diria assim, tá, então agora eu não vou comer mais nada. Aí nós vamos voltar para aquela outra orientação minha que eu disse sobre variedade. Então não comer repetidamente um alimento faz com que você consiga alterar esse consumo das micotoxinas também. Então olha, tudo que é de mentira, carne vermelha, bebida alcoólica, se você tem alguma sensibilidade, alguma alergia alimentar e você já sabe que aquilo te faz mal, tira isso da sua vida pelo menos por um tempo. Então, se você sabe que ovo cozido te faz mal, por que você vai comer? Se você sabe que se você tomar um copo de leite, você vai ter uma disfunção no trânsito intestinal, por que você vai tomar? Então, isso é um recado do teu corpo dizendo que isso não está te fazendo bem. Então, esses alimentos, se você tomar cuidado com esse tipo de alimento e colocar aqueles alimentos que eu falei, bastante composto bioativo que tem nos vegetais, tomar bastante água, você vai estar recuperando a microbiota sim. Agora, em quanto tempo? Não sei, ninguém sabe. Então, eu sei que as células do intestino, elas se renovam a cada 4 dias. A gente troca toda aquela parede, ok. Mas a gente precisa dar continuidade para isso. Não é em 4 dias que a sua resposta inflamatória vai diminuir. Então, você precisa ter sinais do teu corpo que você está com uma microbiota boa. Isso é a primeira resposta. E ela perguntou de alimentos que acalmam, né? Isso. Então, olha, eu não vou falar para você de um alimento que acalma, tá? Eu poderia falar de alguns chás, mas eu não acho que isso vai resolver. Pode contribuir, mas não vai resolver, porque o que vai resolver é você ter essa microbiota que faz essa parede do intestino estar íntegra, que ela produza serotonina e que abaixe a sua ansiedade. Então, é uma questão bioquímica, não é pontual, tipo assim, eu coloco tal coisa como se fosse um medicamento que melhora. É um processo que você vai estar agradando o teu corpo, recuperando esse corpo, reequilibrando esse corpo para ter a resposta de ficar menos ansiosa. Isso é uma coisa que a gente vê muito no consultório, a resposta dos pacientes é quando eles melhoram a microbiota, eles dormem melhor e eles ficam menos ansiosos. Muito bem. Para quem chegou agora, o tema da nossa live de hoje é como fazer da alimentação uma aliada contra o coronavírus. A Rosemary Petzold, que é da diretoria desta casa, sim, minha amiga, mandou para a gente aqui uma pergunta bem interessante. Sim. Que envolve o universo das pessoas que moram sozinhas, que em função de vários fatores, muitas vezes não conseguem levar e ter uma dieta recomendada. O que ela pede é o seguinte: para quem mora sozinho, como ter uma alimentação saudável e equilibrada? Rose querida, você vai levar um puxão de orelha ao vivo. Então, a Rose é minha amiga, por isso teve a liberdade de fazer essa brincadeira com ela. Então, é assim, ó. Eu diria, Rose, que tem uma fala de uma amiga minha que eu acho nutricionista, que é a Vivi Rulli, que ela é muito sábia. Ela diz assim, esteja onde você está. Bom, então, se eu estou num grupo de pessoas grandes, eu vou responder àquela situação.
Se eu estou sozinha na pandemia, ou por opção de vida, ou porque eu estou sozinha naquele momento trabalhando, viver aquele momento, estar dentro daquele momento é muito importante. Então, muito bem, você mora sozinha. Isso não pode ser uma desculpa, uma justificativa para você não fazer coisas benéficas para você mesma. Então, a gente tem que escolher, ter atitude e escolher, falando especificamente da alimentação, obviamente, fazer escolhas que levem vantagem. Então, que eu saia ganhando, que eu me beneficie, que eu me proteja, exatamente isso, que eu saia ganhando, que eu não me inflame, que eu tenha bastante antioxidante e que não muda se você está sozinha. Aí você vai falar assim, tá, mas eu como fora. Tá tudo bem, os restaurantes estão aí para dar esse suporte. Faça boas escolhas dentro do restaurante. Ah, mas eu não gosto de cozinhar. Chama alguém para cozinhar uma vez por semana para você, para lavar suas verduras, para deixar pronto para você, ou tire algumas horas do seu dia para fazer esse trabalho. O que eu acho é que a gente deveria agradar mais o nosso corpo, não só proteger, mas assim, ter um carinho especial para o nosso corpo. Como eu disse, levar vantagem daquela escolha, inclusive de não engordar. Então, eu preciso saber escolher para me agradar. Eu acho, Rose, que você é uma pessoa que se doa muito para todo mundo. Todo mundo que te conhece sabe dessa sua qualidade, desse seu dom. Eu acho que você deveria pensar um pouco em você. Tá bom, então vamos lá. Eu vou comprar alimento, e uma dica também aqui que eu vou dar para a Rose e para todo mundo, viu, Jean? Brasileiro tem o hábito de comer muito igual. Então, se ele vai fazer feijão, ele vai lá e faz feijão e come feijão todo dia. Se ele vai no mercado, ele vai lá e compra uma dúzia de banana. Agora, veja, como que a Rose vai variar a comida se ela vai cozinhar um tanto que vai sobrar, não vai jogar fora, isso não pode. Então, o que você vai fazer? Em relação à fruta, às verduras, ao invés de comprar uma dúzia de bananas, você vai lá e compra 2 kg e 2 peras das maçãs, e vai ter maior variedade e, obviamente, vai ter muito mais nutriente. E eu sou muito adepta, Jean, de comida prática e eu adoro um congelador. Eu adoro fazer as coisas e ter na minha casa, porque eu também trabalho o dia inteiro, e eu sou muito prática. Então, assim, eu faço a comida. Então, por exemplo, se eu cozinho feijão, você pode ter certeza que eu vou ter, no mesmo dia que eu fizer, eu vou comer e eu vou congelar. Então, em pequenas porções, e por favor, em potes de vidro, para não ter a contaminação do plástico. E no dia seguinte que eu vou fazer outra coisa, eu vou congelar. Não perde nutriente? Não perde nutriente ao ponto da gente falar que não pode fazer isso, tá? Então, pode sim, a técnica de congelamento é muito bem-vinda, principalmente para quem mora sozinho. Então, você pode ter a opção ou de pedir, ou de comprar marmitas, que aqui em Cascavel tem muitas pessoas que entregam de excelente qualidade, ou fazer isso que eu tô falando, Rose, comprar uma maior variedade para não perder os alimentos, e quando você preparar, otimizar aquele tempo seu ali e já fazer seus congelamentos e ir tirando conforme você precisa. A Márcia Pastore, a quem nós também agradecemos, mandou uma pergunta aqui. Como saber se estou com a microbiota boa ou ruim? Há sinais que indicam isso? A Márcia, ela também, eu conheço a Márcia, ela é muito querida. E a Márcia, ela mora, Jean, vou até falar aqui, vou fazer uma propaganda aqui. Ela mora num lugar maravilhoso. Ela tem um privilégio de ter uma família que tem uma propriedade e eles comem muito bem. Eles comem tudo natural, isso é um privilégio. E ela fez uma ação também que eu achei a coisa mais linda, Jean, se você me permite contar. Ela fez uma ação de colocar na cerca da propriedade dela pacotes de sobras de alimentos para quem passar a pegar agora nessa época de confinamento. Então, ela não está deixando ninguém entrar lá. E eu espero que ela esteja mantendo isso. Mas ela deixou, eu achei a coisa mais maravilhosa, mais carinhosa, mais humana da parte dela.
Mas sim, Marcela, a gente tem sinais e sintomas sim. A gente tem que prestar atenção em qualquer sinalzinho que o corpo fala. Numa mancha, numa coceira, num espirro, numa insônia, no intestino que não funciona bem. Olha, eu teria aqui sintomas assim, por exemplo, quando você acorda, tem pessoas que falam assim, não fala comigo de manhã, que eu sou muito mal-humorado nessa hora. Isso é um dos sinais muito sérios que a gente leva em consideração na anamnese alimentar, porque ele está diretamente relacionado à microbiota, à ansiedade e à formação de melatonina, porque a serotonina, que a gente já conhece, que eu já falei aqui, ela é precursora da melatonina. Então, quando você não tem a serotonina sintetizada na quantidade que precisa, obviamente não vai ter a melatonina, não vai regenerar suas células à noite, não vai acordar de manhã com bom humor. Então, esse é um sinal importante. Mas eu poderia falar assim, da pele, das fezes, né? Existe uma classificação do formato das fezes, que as pessoas acham muito engraçado isso, mas é que a gente pergunta no consultório. Dependendo do formato das fezes, são sinais muito sérios para a gente saber sobre a microbiota, sobre a saúde da pessoa, inflamações, doenças crônicas, doenças autoimunes, baixa imunidade. Isso são sinais de que a sua microbiota não está muito equilibrada. A Cássia Maria também mandou uma pergunta para você aqui, Betty, a quem nós também agradecemos. A Ora Pronobis ajuda na imunidade. Como usá-la na alimentação? A Ora Pronobis pode ser consumida crua ou cozida. Você pode colocar num suco, por exemplo, ou pode refogar, ou ter muitas receitas com Ora Pronobis. Realmente ela é um excelente alimento, principalmente é fonte de ferro. E ela deve fazer uma punk, né? É uma planta que é não convencional, né? A gente não usa muito, não é tão usada, né? Mas é que ela nasce em qualquer lugar e seria bem interessante as pessoas terem um consumo aumentado dela. E a Maria Barbie pede o seguinte: então o segredo de uma boa alimentação é a organização? A Maria é outra nutricionista querida, faz parte do núcleo de nutrição aqui da SIC. E sim, eu diria, Maria, eu tenho certeza que você também acha isso, que comer corretamente, mais que 50% é a organização. Então, senão você vai cair naquela velha desculpa, só tinha isso para comer, né? Então, muitas vezes eu falo para o paciente assim, olha, como coach, Jean, eu uso muita ferramenta, obviamente, né? Ferramenta de coaching no dia a dia do meu consultório com meus pacientes. Então, se você vai para uma viagem, eu pergunto o seguinte: como que você quer voltar dessa viagem? Você quer voltar mais magra, mais gorda, do jeito que você tá? Como é que você quer voltar? Então vamos imaginar que você viajou e que você já voltou. Então você vai contar para mim o que você fez no aeroporto, ou em que posto de gasolina que você parou para se alimentar, o que você levou de lanche, que restaurante você frequentou, porque tudo isso faz parte da viagem. Você sabia que você ia para o aeroporto, que você ia para a rodoviária, que você ia parar num posto de gasolina no meio da estrada. Então, se você se organizar, com certeza o teu resultado vai ser melhor, mas com certeza. Então, mais que 50% ter uma dieta equilibrada é organização, sim. Betty, outra coisa, os restaurantes que gradualmente voltam no confinamento devem estar atentos ao cenário e oferecer opções diferenciadas de cardápio aos seus clientes? Jean, o suporte que o restaurante dá para as pessoas que não têm quem cozinhe em casa ou que não querem voltar para casa para comer no dia a dia é muito importante. E também é importante para o lazer, para a gente ir lá fazer uma refeição diferente, mais elaborada, enfim. Só que é o seguinte, na minha pequena opinião, eu diria que ninguém vai voltar igual para a vida normal depois dessa pandemia. Ninguém vai ser o mesmo. E a gente sabe que a gente quer ficar forte. A gente quer ficar com a imunidade alta, exatamente isso que nós estamos falando aqui. E a gente sabe, ninguém precisa falar isso pra gente, que a comida influencia na imunidade. Então,
vamos falar chulamente aqui, né? Saco vazio não para em pé. Então, se você não tiver uma alimentação legal, você não vai ficar saudável, você não vai ficar com a imunidade alta. Então, eu penso que todo mundo vai ficar mais preocupado em ter uma boa saúde depois dessa pandemia. Mesmo as pessoas que vão comer em restaurante. Então, nada melhor do que esse restaurante se adiantar e sugerir, promover a opção, né, dar a opção para o seu comensal, para o seu cliente, de sugestões saudáveis, porque ele vai sair ganhando, os dois vão sair ganhando, né? O restaurante e o cliente. Então, pensa comigo, a gente vai ter que dar um jeito de ficar preparado, se já não ficou até agora, se nunca se preocupou com a comida, daqui para frente vai ter que se preocupar. E o restaurante pode ajudar bastante nisso. Muito bem. Recentemente, o Núcleo de Nutrição da SIC criou um selo que atesta a qualidade de pratos e restaurantes. Por favor, Betty, detalhe para a gente como o projeto funciona. Bom, esse é um projeto maravilhoso, é inédito aqui em Cascavel, na região. É uma tendência do mundo inteiro, onde os restaurantes de qualquer nível promove a entrega de pratos saudáveis para quem está procurando por esse restaurante. E pensando nisso, a gente resolveu fazer um programa que selasse, que convalidasse, que classificasse os restaurantes aqui de Cascavel com um selo que garante que esse estabelecimento fornece uma refeição, um prato, não uma refeição, um prato saudável, ou seja, eu posso unir a gastronomia, eu posso frequentar o restaurante, que eu vou manter as minhas escolhas saudáveis e gostosas, né? Então, é um projeto que a gente iniciou ano passado, com excelente aceitação do restaurante piloto, que foi o Pastieira. E agora, Jean, vou te contar uma coisa. Mesmo no confinamento, que eu quero falar disso depois com você também sobre a rotina, que a gente deve manter o máximo possível a nossa rotina. Dentro do que você conseguir, eu sugiro que você mantenha a sua rotina, né? Na hora de acordar, na hora, enfim, depois a gente volta a falar nisso. Mas mesmo durante o confinamento, nós estamos em contato com os restaurantes, com alguns restaurantes, e quem for dono de restaurante e quiser nos contatar, nós estamos às ordens, para ir adiantando a parte burocrática desse projeto, enviando o convite, enviando os critérios que o restaurante deve atender para receber esse selo, e quando a vida voltar ao normal, a gente acaba ou finaliza o projeto entregando a placa se o restaurante conseguir os pontos necessários desses critérios que a gente propõe. Então, resumindo, o grupo de nutrição, ele montou um critério onde o restaurante responde a esses critérios, e a pontuação que ele obtiver, se ele obtiver uma pontuação necessária, ele ganha esse selo. E daí como é que o cliente sabe que esse selo tem lá no restaurante? A gente entrega uma placa que fica fixada no lugar visível, e a pessoa que frequenta aquele restaurante com certeza vai visualizar essa placa e vai saber que pode pedir aquele prato delicioso e que ao mesmo tempo mantém os nutrientes necessários. Muito bem. Mais uma vez, assim que quero agradecer a todos que acompanham a esta live das 10h30. O tema de hoje é como fazer da alimentação uma aliada contra o coronavírus. E a nossa convidada é a Maria Betty Fabi Berbel, que é nutricionista com especialização em clínica e coach alimentar e é integrante do Núcleo de Nutrição da SIC. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que nos acompanham e fazer um convite para a live desta terça-feira às 10h30 sobre a era das fake news e os riscos que elas representam, com o jornalista Sérgio Brum. Às 10h30 amanhã eu espero vocês. Então, para encerrar, Betty, eu quero que você fale exatamente dessa questão da rotina que você mencionou agora há pouco
E eu vi que você chegou com a sua máscara aqui, né? Então que você encerre, a gente já está no fim do nosso tempo, com um recado sobre a importância da utilização da máscara pelas pessoas. Obrigado. Eu que agradeço, Luciano, seu convite. Eu gosto muito de falar sobre o alimento, né? O quanto que ele é importante para nós. Aliás, é o que nos faz conseguir viver, né? Então, muito obrigada. Eu diria o seguinte sobre a rotina, que as pessoas escolham nessa situação coisas boas para ficar perto delas. Então, assim, pense positivo, trabalhe, faça aquele trabalho que você deixou num canto e que agora você tem tempo de fazer, se você não estiver tendo a oportunidade de trabalhar no que você já faz. Desenvolva resiliência, isso é muito importante, porque a gente já sabe que pensamentos tóxicos e pensar negativo e só reclamar, só murmurar, diminui a imunidade das pessoas. Durma bem, porque o contrário disso, se você sair demais da sua rotina, dormir mal, ficar ansioso, aumentar seu cortisol, engordar, aumentar o depósito de vírus, comer errado, você vai baixar sua imunidade e tudo vai piorar. Então, o meu recado é que você faça a sua parte, faça aquilo que está na sua mão, use a sua máscara, né? Aqui é a minha máscara que eu ganhei da minha norinha. Ela gentilmente me fez várias máscaras, então faça a sua parte, não relaxe, se possível fique em casa, e com isso a gente vai estar ajudando de uma forma boa a passar essa fase. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Betty, muito obrigado e até a próxima. Obrigada.